Boa noite, pastor Wellington, seja bem-vindo. Olá, meu irmão. Tudo bem, Muito querido? bom, tudo em paz, é muito bom recebê-lo aqui. E eu gostaria de pedir inicialmente que o senhor se apresentasse para a nossa comunidade. Fique à vontade. Deus. Ok. Boa noite. Desculpa, qual o nome do irmão? Desculpa aí. Daniel, sou Daniel Araújo, sou membro aqui da Daniel, tá Igreja bom, Metodista Daniel. aqui de João Pessoa. Maravilha. Pois é, meus irmãos, paz e graça aí para todo mundo. Obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu sou Wellington Pereira, casado com a Meire, pai da Thalita e do Azaf, dois filhos jovens. Sou metodista aqui em Brasília. Trabalho numa ONG chamada Visão Mundial, que é uma ONG que está presente em mais de 90 países, está presente no Brasil há 45 anos. Eu sou o diretor da área de Advocacy, Relações Institucionais. E fiz a faculdade de teologia lá na UMESP, na nossa faculdade, lá então Bernardo do Campo, e também fiz o mestrado em Direitos Humanos aqui na UNB, na Universidade de Brasília. Então é uma honra muito grande estar com vocês, e milito aí há alguns anos no tema de direitos humanos, muito com foco na criança. Fiz parte de alguns conselhos, do CONANDA, do Conselho Estadual de Minas. Então a minha vida toda é equilibrando aí entre a atividade pastoral e a militância aí nos direitos das crianças, nesse tema. Então, é muito bom estar aqui com os irmãos e irmãs para compartilhar um pouquinho aí com vocês. Ótimo, pastor. Para nós é uma alegria imensa recebê-lo e tratar de um tema que para nós é fundamental, né, para a nossa caminhada, fundamental para a nossa vida. E eu queria trazer para a discussão já e começar conversando com o senhor, para a gente começar a definir o que direitos humanos, que bicho é esse? Né, o que são direitos humanos? E nessa perspectiva começar a pensar também quais são esses direitos que são abarcados por esse tema dos direitos humanos. E uma coisa bem básica, quem são os titulares desses direitos? A quem se direciona os direitos humanos? Bom começo, viu, Daniel? Bom começo, boa pergunta. É muito bom você promover esse tema, porque há muita confusão, né? Isso não é de hoje, já há algum tempo que a gente vem passando por essa confusão aí, as pessoas tentando... Deixa eu só diminuir esse som aqui do meu computador. As pessoas tentando confundir a cabeça das pessoas. Alguém aí deve ter ouvido falar direitos humanos para humanos direitos, né? Na verdade, o direito humano é o seguinte: todo ser humano tem o seu direito inerente, né? Independente do que seja esse ser humano. Ele é portador do direito humano. Isso é muito bom para nós cristãos, porque nós acreditamos também que ninguém é melhor do que o outro, que não há diferença, não há grego nem judeu, todos nós somos portadores da dignidade e mais da semelhança do nosso Criador. Então, o direito humano ele é para todos. Então, quando a gente ouve falar humanos direitos, é sinal que a pessoa já está tentando distorcer, como se tivesse duas categorias de seres humanos. Um que merece o direito humano e outro que não merece. E aí, de novo, né, nós, como cristãos, acreditamos que todo ser humano é pecador, todo ser humano está destituído da glória de Deus. Então, todos somos pecadores. Então, independente se a pessoa tem algum erro, ele continua sendo um portador da dignidade humana, ele continua sendo alvo do amor de Deus. Então, o direito humano, para a gente iniciar a nossa conversa, ele é um direito que é para todos, todos, independente aonde a pessoa nasce. O primeiro artigo da Constituição dos Direitos Humanos diz assim: todas as pessoas nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. Então, assim, agora é lógico que nós sabemos que dependendo de onde a pessoa nasce, dependendo da cor da sua pele,
dependendo se ele é homem ou se é mulher, isso muda. Mas se a gente for considerar o nascimento, todos nós nascemos iguais. Então, nesse sentido, direitos humanos, só para deixar um pouco, trazer mais a nossa discussão, direitos humanos tem a ver com todos nós, né? Todos nós, de certa forma, todos os humanos, indiscriminadamente, estamos englobados nesse tema. A gente não pode categorizar os homens, a gente não pode diferenciá-los. Eu acredito que, nesse sentido, eu acho que a igreja tem muito a falar sobre isso também, né? E aí eu queria pensar eu queria pensar com o pastor e começar a pensar nesse tema, como a igreja pode pensar a respeito. E aí eu quero trazer antes, né, na formação do tema direitos humanos. A igreja, o senhor tem o conhecimento que a igreja tem alguma influência nessa formação, né, do tema direitos humanos? Como a igreja, na sua peregrinação, nos seus movimentos, nas suas organizações, podem ter influenciado a formação desse conceito de direitos humanos? O senhor já falou alguma coisa bacana sobre isso, que o nosso próprio pensamento cristão já diz muito sobre isso. Né? Primeiro, entender que todos estamos destituídos da glória de Deus e que essa graça que o nosso Senhor derramou ao nosso favor fala muito sobre isso. Então, eu queria pensar com o senhor e trazer essa reflexão. A igreja, de alguma forma, influencia nesse tema, na formação inicial desse tema, nos seus movimentos, na sua história? Sim, Daniel. Se a gente for retomar aí a igreja primitiva, muito curioso no livro de Atos, quando dá lá aquela briga, porque algumas pessoas estavam sem receber os benefícios, as viúvas, aí são instituídos os diáconos. E olha que curioso, naquela época, foi a igreja que elegeu algumas pessoas. Então, a igreja, naquele momento, ela elege pessoas para suprir uma necessidade que as pessoas queriam, né? Que as pessoas tinham necessidade. Então, se a gente for retomar desde o Antigo Testamento, se a gente for retomar a história da igreja, a igreja universal, não universal, aí que a gente tem como denominação, mas a igreja universal de Cristo, que existe desde os Atos, nós vamos ver que a igreja sempre, os seus princípios ajudaram a construir essa ideia de direito humano, né? O ser humano como portador de uma dignidade intrínseca, onde ele ela independente daquilo que faz, ele já é digno do direito humano. Se nós formos pensar no conceito de graça, é justamente isso. O que é graça? É você ter algo que não merece. É você não ter mérito, né? A graça de Deus que está sobre nós, ela nos é dada independente de nós merecermos ou não. Pelo contrário, a gente mereceria, talvez, o mal, mas a gente usufrui da graça. Então, nisso aí, se a gente for ler os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós vamos ver muitos links com princípios bíblicos, né? E com certeza esse princípio cristão, principalmente o princípio protestante, ele foi muito importante para essa concepção dos direitos humanos que a gente tem hoje. Eu vou recomendar depois, para quem quiser, talvez no final, até para que dê tempo de mais gente chegar, tem um livrinho da SESI, Serviço Ecumênico, que tem um escritório lá na Bahia, em Salvador, que eles fizeram um livrinho que foi muito importante, Os Direitos Humanos e a Bíblia. E eles, para cada direito, eles foram colocando alguns versículos da Bíblia que, de alguma maneira, dialoga com esse direito.
Muito bacana. E eu penso que a gente precisa falar muito, que como a igreja, particularmente o protestantismo, tem essa influência na formação, na concepção daquilo que são direitos humanos. Porque a gente tem vivido tempos delicados a esse respeito, né? Nós temos vivido tempos em que muito preconceito tem se falado a respeito desse tema, né? Então, a gente precisa... Eu depois teria um outro questionamento, mas seguindo aqui o raciocínio, eu queria que o senhor voltasse em uma questão, né? Para a gente começar a exemplificar que tipo de direitos são defendidos no escopo dos direitos humanos. Olha bem, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu não sei se todos sabem, ela surgiu no contexto depois da guerra, né? O que aconteceu? Durante a guerra, aconteceram tantas atrocidades, né? Todos sabem, o genocídio do povo judeu, onde se estima-se de mais de 6 milhões de judeus assassinados cruelmente durante a guerra pelo nazismo. Então, o mundo ficou tão horrorizado com a guerra que foi feito um acordo. Olha, vamos fazer uma declaração dos direitos humanos para que a pessoa tenha o direito humano resguardado. Imagina, Daniel, você deve ser uma pessoa casada, deve ter filhos. Imagina se o Estado, a qualquer momento, pudesse entrar na sua casa, porque tem alguma suspeita de alguma coisa, e arrombar a sua casa, invadir a sua casa, te espancar. Então, uma das coisas que a Declaração dos Direitos diz é que é a nossa privacidade, né? E às vezes as pessoas, infelizmente, elas confundem isso. Há pouco tempo, aconteceu em Fortaleza, não sei se quantos acompanharam, está aí, né? Não muito longe de João Pessoa. A polícia chegou na casa de uma família, era de noite, tinha um menino dormindo na cama, o menino morava na roça e tinha ido passar uns dias na casa da tia. A polícia entrou, colocou a família para o lado de fora e atirou no menino. O menino morreu na cama dormindo. Aí disse que um dos policiais falou: "Isso é merda". Aí ele mesmo reconheceu que fez, aí saiu, colocou a família do outro lado da rua, e aí ligou para outros policiais para poderem ir, para poder tentar ir limpar a área e tirar algum tipo de prova. E aí levou o corpo do menino, e a família não pôde entrar na casa e nem ficou sabendo para onde o menino tinha ido. Então, imagina, aí alguém que ouve isso pensa assim: vai ver que era marginal, vai ver que era bandido. Se fosse bandido, o que deveria ser feito? E com uma ordem, com mandato de prisão, né? Olha, tem um mandato de prisão aqui e tal, leva presa, a pessoa tem o direito a um julgamento, arruma um advogado, e não matar, né? Então, as pessoas esquecem que essas violações dos direitos humanos que acontecem nas periferias, nas favelas do nosso país, isso, de alguma maneira, isso está violando o direito de todos nós. Nós não podemos fazer essa separação. Essa atitude pode com fulano porque ele mora na periferia. Essa atitude não pode com fulano porque ele mora numa região assim maior. Então, é por isso que é muito importante que a igreja abrace essa causa, lute pelos direitos humanos, colocando que cada ser humano é um ser criado à semelhança de Deus, e por isso ele tem a sua dignidade, tem que ser respeitada. Bom, eu queria já dar boa noite ao pessoal que está chegando, né? Agradecer àqueles que já estão conosco.
E alguns comentários começam a surgir diante do exemplo que o senhor trouxe aqui. O amigo Marquinho Habib falou que mesmo que fosse bandido, não podia desumanizar as pessoas. E eu queria pegar esse comentário dele exatamente para a gente aprofundar, né, já ir puxando o fio de alguns questionamentos. Quando a gente pensa em direitos humanos, eu acredito, né, que muitas pessoas só têm em mente aquilo que é dito na televisão, principalmente naqueles programas que geralmente passam na hora do almoço. Né, aqueles programas que é difícil de você entender que são tão indigestos e passam durante as refeições. Mas, assim, é a prática e é o que tem dado audiência. Mas a concepção que eles trazem lá, me parece que é uma concepção equivocada sobre direitos humanos, certo? Ainda mais pensando que os direitos humanos têm muito mais a ver da proteção do indivíduo, inclusive contra os abusos do Estado, né? Então, nesse sentido, pastor Wellington, eu gostaria de questionar o senhor, que o senhor trouxesse aqui para nós, como pensar de forma prática como os direitos humanos defendem o indivíduo desses abusos do Estado, tanto nessa questão da violência policial, que para nós é fato, né? Nós que vivemos nas periferias, nós que vivemos nas grandes cidades, sabemos como esses abusos são rotineiros, né? Como exatamente na situação que o senhor narrou. Mas isso diz respeito, inclusive, às liberdades de culto, liberdades de crença, que são todos direitos que fazem parte do rol de defesa dos direitos humanos. E eu queria que o senhor comentasse um pouco a esse respeito. Pois você vê, hoje está muito em discussão a questão do Estado laico, né? Que é algo também muito importante numa sociedade democrática. Muitas pessoas acham que a sua religião tem que ter privilégios. Não. Uma religião, um Estado, ele tem que tratar todas as religiões de igual maneira, né? Então, aqui no Brasil, às vezes, a gente vibra quando tem um ministro que é evangélico, tem não sei o quê. Agora, eu fico pensando, e se a gente tivesse, se for eleito alguém, por exemplo, vamos supor, adventista, ou testemunho de Jeová, e a pessoa falou, a partir de agora, no Brasil, ninguém pode trabalhar mais no sábado, ou ninguém vai poder mais comer carne. Não, a questão da crença é uma questão individual. A pessoa, cada um tem a sua crença. Ninguém pode impor a sua crença para uma sociedade. Se eu tenho a minha religião, eu tenho que mantê-la, eu tenho que ter liberdade para expressar essa minha religião, mas não querer que as pessoas se sujeitem àquilo que eu acredito, né? Então, infelizmente, a igreja em outras partes do mundo, ela já viveu o que é um regime religioso, talvez muçulmano, ou hindu, ou seja lá de que religião que seja, mas aqui no Brasil, às vezes, as pessoas querem privilégios, né? Sem se dar conta que isso não é bom para ninguém. O melhor dos mundos é a gente ter liberdade de culto, cada um se expressar da maneira que quer, e até quem não tem religião nenhuma, quem é ateu. A gente tem que aprender a conviver com essas pessoas da melhor maneira. Tem um escritor chamado Humberto Eco, que ele tem um livrinho chamado Em Que Creem os que Não Creem. É um diálogo dele, ele é ateu, é um filósofo italiano muito conceituado, ele é ateu, e ele discute com um bispo por que ele não acredita em Deus e por que a religião cristã quer impor numa sociedade que é laica, onde tem ateus e pessoas de outras religiões, a sua maneira de crer em Deus. Então, isso é muito importante. Então, o direito humano ele é um direito também de culto e de religião. Essa defesa da sociedade laica, do Estado laico, ela foi também historicamente construída, né, também a partir do protestantismo, né? E de partir o coração, ver que em alguns países em que o protestantismo tem se tornado hegemônico, tentando reverter algo que historicamente foi construído por eles.
né? Infelizmente, a gente não sabe o que esperar. Acabou, né, e o amigo Habib nos lembrou aqui, acabou de ser nomeado um ministro da Educação que, assim, o currículo dele parece ser um currículo bom, né? Aparentemente parece ser alguém, dentre os que passaram, né, pelo menos é alguém que tem uma história na educação. Mas o que o fez ser nomeado não é o histórico, né? Não é, a sua formação na área da educação. Mas o que o fez ser nomeado foi o fato de ser, provavelmente, o terrivelmente evangélico da moda. Porque se fosse pelo currículo dele, ele poderia ter sido nomeado já no início, que ele já fazia parte do Ministério da Educação antes. Então, esse é o país que a gente está vivendo, né? De grandes desafios nessas questões todas que a gente está falando. Aí eu gostaria de, entrando mais uma vez no tema dos direitos humanos e a igreja, eu acredito que a forma como Jesus andou nos ensina muito sobre isso, né? Pensando no Jesus histórico, pensando no Jesus que peregrinou nesse mundo, né? Nas suas ações, o seu pé no chão, o seu caminhar. De acordo com os relatos, né, da Bíblia, do relato bíblico, o andar dele com aquelas pessoas que aparentemente eram pessoas que ninguém queria estar perto, né? As pessoas que eram provavelmente os vulneráveis daquela época, né? Isso nos diz alguma coisa sobre o nosso caminhar com direitos humanos. Eu acredito que sim. Mas eu queria que o senhor me falasse a respeito disso. O que é que Jesus, o andar de Cristo, né, a caminhada dele aqui na Terra, nos fala a respeito do direito humano, dos direitos humanos? Boa coisa, Daniel. Olha só, tem um autor chamado Antônio Cagula, é um padre católico espanhol. Ele é um dos caras que estuda o Jesus histórico, né? E uma das coisas que ele diz assim, que a igreja, a única coisa que vai salvar a igreja é a volta a Jesus, né? E ele tem, nos últimos anos, ele tem escrito vários livros só sobre o Jesus histórico, mas não numa perspectiva meramente científica. Porque quando a gente fala do Jesus histórico, às vezes tem autores que vão muito para o lado muito do científico, que tem o seu valor, mas ele une a questão científica à questão da piedade. Tipo assim, você tentar conhecer mais esse Jesus histórico, quem foi esse judeu que viveu na época na Palestina, qual que era o hábito do judeu daquela época, onde ele vivia e tudo, para tentar resgatar esse Jesus e ver de que maneira que ele nos ensina hoje. E se nós formos olhar, cara, para Jesus, é impossível não defender os direitos humanos. Jesus, em toda a sua trajetória, o que Jesus mais fez foi valorizar a vida das pessoas, né? A criança, na época, não tinha valor, a criança não era contada, a mulher não era contada, e Jesus foi pego dialogando com uma mulher adúltera. Jesus, em toda a sua trajetória de vida, você vai ver sempre ele do lado daqueles que mais sofriam, daqueles que eram marginalizados, né? Então, não dá para entender como que um cristão lê a Bíblia e não defende o direito humano, porque não tem como. Eu fico pensando que Bíblia que essa pessoa que ela está lendo, porque se você for olhar para a vida de Jesus, a vida dele é de se compadecer das pessoas, é de chorar com as pessoas, é de amor, enfim, toda a vida de Jesus. E no final da sua vida, ele é crucificado no meio de dois ladrões, né? E dialoga com eles ainda, e um fala, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, eu acho que a igreja, ela deveria, um caminho que a gente tem para salvar as nossas igrejas, é a igreja retornar para esse Jesus, né, histórico, não esse que está embalado aí, porque
não dá para entender que Jesus que as pessoas pregam, desencarnado, né, das dores humanas, da compaixão, do amor, da paz. Então, eu acredito isso. Eu acho que um cristão verdadeiro, eu sou radical nisso, um cristão verdadeiro que segue Jesus, ele nunca vai defender a morte, a violência, vai dizer que bandido bom é bandido morto, muito pelo contrário, né? E olha que incoerência. No início da minha vida cristã, eu sou de uma igreja metodista desde criança, eu iniciei um trabalho de restauração de viciados e meninos de rua na minha igreja lá em Minas Gerais. E eu vi muita gente trabalhar com viciados, com dependentes químicos, com meninos de rua. A igreja tem uma longa trajetória de apoio aos marginalizados, às pessoas mais vulneráveis. Então, não combina esse discurso de violência com a prática da igreja. A igreja é o lugar que mais costuma abençoar e libertar aquelas pessoas que estão totalmente desiludidas com a vida, as pessoas que cometeram erros, que agora buscam um consolo. A igreja é o lugar que essas pessoas se encontram. Então, de um lado, você vê na prática a igreja acolhendo essas pessoas e alguns líderes com discurso de ódio, com discurso de violência, que não combina com a prática da igreja. É complicado você imaginar isso, porque a igreja, para muita gente, tem sido esse lugar de socorro, né? Esse local de acolhida, esse local de amor, mas, ao mesmo tempo, nós temos visto o crescimento de uma igreja que prega um Cristo de arma na mão, né? Um Cristo mitificado. E aí a pastora Tayana faz um comentário sobre essa deturpação do termo de direitos humanos, que acabou estigmatizando, que às vezes criou-se até quase antibíblico falar sobre esse tema em algumas igrejas, em alguns locais, né, que as pessoas não conseguem enxergar isso, né? E acaba relativizando. Aí uma pessoa faz uma pergunta que eu vou jogar para ti, pastor. Já que jogaram para nós, a gente vai conversando aqui. Pois é, vamos ver. A pergunta Montesquieu pergunta-se como foi o apoio da igreja ao nazismo. Se eu saberia falar alguma coisa a respeito. A igreja, no caso, eu acredito que a pergunta dele aqui seja a igreja alemã, né? Como a igreja alemã protestante. A igreja oficialmente apoiou o nazismo. A igreja oficialmente apoiou o nazismo. Assim como a igreja hoje, parte da igreja, tem apoiado essas loucuras que tem acontecido no nosso país, né? Se você... de vez em quando a gente vê aí a população LGBT sofrer violência, sofrer agressão, e muitos evangélicos estão nesse meio, muitos evangélicos estão aí, se possível, para poder também ser violento com essas populações. Então, a igreja oficial alemã, ela apoiou. Agora, olha que bacana, sempre vai ter um remanescente fiel, né? Na igreja alemã, existia uma igreja, um segmento da igreja chamado de igreja confessante. Essa igreja, ela foi contra o nazismo. E um dos líderes dessa igreja foi o Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor luterano, que inclusive fez algo, hoje eu fico admirado, porque esse pastor... muita gente admira ele, que bacana, Dietrich Bonhoeffer foi corajoso, só que Bonhoeffer se uniu com um grupo de pessoas que queria matar Hitler. Olha só. E aí, esse plano foi descoberto e ele acabou indo preso, inclusive ficou na prisão alguns anos e foi morto, foi assassinado pelo regime nazista antes de acabar a guerra, quando a Alemanha estava perdendo. Então,
nós devemos ver. É por isso que a gente não pode generalizar, falando assim, a igreja está apoiando Bolsonaro, a igreja apoiou isso, apoiou aquilo. Não, meu amigo. Você tem grupos que apoiam, mas você sempre vai ter gente ali. Às vezes essas pessoas têm menos força, não tem a mesma... Infelizmente, às vezes as pessoas do mal têm mais visibilidade, né? Mas você vai ver na história da igreja sempre um remanescente ali, fiel, seguindo a Jesus e não se conformando com aquela prática da igreja, às vezes, oficial. Hoje, você sabe também, a igreja brasileira oficial, ela apoiou a ditadura, né? O movimento família, tradição, família e propriedade, né? Foi um movimento cristão da igreja apoiando o regime. Por outro lado, nós tivemos várias pessoas que não se declararam, que foram, inclusive, perseguidos pela ditadura. Na igreja metodista, nós temos irmãos, irmãs, eu conheço alguns, né, que foram perseguidos, que foram exilados, foram torturados por causa da ditadura. Isso a gente precisa realmente fazer sempre essa distinção, porque nós que estamos nesse segmento da sociedade, segmento evangélico, nós estamos extremamente estigmatizados também, né? Então, as pessoas, todos nós estamos sofrendo de alguma forma com esse estigma. Então, a gente precisa estar... É por isso que é importante debater esse tipo de tema. Para pontuar mesmo a nossa posição em relação a tudo que está sendo feito, né? E relembrar algumas questões, né? A gente tem falado aqui dessa separação, as pessoas têm comentado aqui que é preciso separar a igreja instituição da igreja corpo de Cristo, né? E isso é fundamental, né? Alguém nos tem relembrado também essa questão da resistência, como o primeiro deputado progressista, alguém lembrou um histórico bacana, foi metodista. Então, na verdade, sempre teve essas tensões, não é isso, pastor? De setores da igreja mais reacionários e setores da igreja mais, para não usar a palavra da moda, mais alinhados, e eu penso que mais alinhados com Cristo, né, que estão sempre na contramão desse sistema de coisas que está aí. Mas esse tema tem que ser discutido, né, tem que ser debatido. E aí eu lhe pergunto, pastor Wellington, como a igreja pode se engajar mais, né, e de forma mais prática na luta pela efetivação dos direitos humanos? Ok, Daniel, boa pergunta. Olha só, eu acho que o que vocês estão fazendo aí é maravilhoso. Porque, cara, a pior coisa que pode acontecer numa igreja, ou com um líder, ou com pastor, uma pastora, é ele pensar assim, eu não vou debater esse tema aqui não, porque isso vai prejudicar a minha igreja, ou vai prejudicar a minha imagem. Eu, como você vê, eu sou negro, me assumo como negro, já faço parte do movimento negro, e quando eu fui pastor na terceira região, que é lá em São Paulo, a gente criou um movimento de combate ao racismo na Igreja Metodista. Esse movimento hoje existe em várias regiões. E eu lembrava alguns colegas, eu era seminarista, e dizia assim, não, eu não vou fazer parte disso aí não, que isso vai me queimar. Então, tipo assim, a pessoa ele é um seminarista e ele está com medo de tomar algumas posições, porque aquilo ali vai pegar mal, e de repente ele não vai ser nomeado, porque alguém vai identificar que esse cara, ele é, sei lá, progressista, sei lá o quê, né? Então eu acho, meu irmão, que é muito importante a gente discutir esse tema, ser corajoso. A maior contribuição que a igreja dá é ela discutindo, trazendo esse tema para discutir com a comunidade, com a juventude. Há 2 semanas atrás, eu participei de uma live com a juventude da Igreja Metodista do Capão Redondo, lá na zona sul de São Paulo, sobre a igreja e o racismo. E foi muito legal. Eu elogiei muito aquela mocidade e elegi esse tema para debater, porque às vezes a nossa mocidade só quer discutir
coisas em o louvor, a adoração, isso é bom também, mas não pode ficar só nisso, né? Então, o primeiro passo que eu acho é colocar esse tema na mesa. A segunda recomendação que eu daria é o retorno para Jesus, é a gente tentar resgatar o nosso compromisso com o Jesus histórico. Quem foi ele? Quem foi esse carpinteiro de Nazaré? O que significa alguém ter nascido naquela época em Nazaré, ter nascido numa manjedoura, ter nascido de uma menina de praticamente 15 anos, que não tinha nem se casado ainda, de repente poderia ser considerado até como mãe solteira. Enfim, eu acho que uma contribuição muito grande que a igreja dá é retornando aos princípios do Evangelho. Nem precisa ser muito elaborado nos conceitos de direitos humanos, compreender quais são os princípios que regem. Não, o Evangelho de Jesus Cristo é o maior manual de direitos humanos que existe no mundo. Não existe maior. O direito está ali, o direito da mulher, da criança, que Jesus coloca no meio e fala: se você não se tornar como uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, como ele disse para a mulher acusada de adultério. Enfim, a Bíblia está permeada dos direitos humanos. Que maravilha ouvir isso, pastor, porque às vezes a gente que se preocupa no debate desses temas é taxado de tanta coisa, né, que aí as pessoas querem colocar como se nós que estamos nos afastando do nosso Jesus. Na verdade, pelo que a gente está conversando aqui, e assim, é algo que a gente já vem refletindo, nós estamos buscando estar cada vez mais próximos dele, né, se identificar com ele, inclusive na sua luta, na sua caminhada. Só retomando alguns comentários que os irmãos fizeram, né, a Dila está falando que a conversa tem sido poderosa e necessária. Essa é a intenção, minha irmã. A intenção é que a gente possa trazer temas que nos levem à reflexão, não só a reflexão, mas temas que nos coloquem nessa prática do Evangelho, né? Essa reflexão, ação. Não somente refletir aqui, mas também partir para uma ação juntamente com a igreja, juntamente com os nossos irmãos na nossa caminhada. O irmão Marquinhos, a Bíblia fala novamente do deputado Guaraci Silveira, que era do PSB, né, o primeiro deputado progressista do Brasil, e ele diz que o camarada foi um dos primeiros que defendeu, os primeiros a falar sobre o divórcio na década de 40, defendia o Estado laico. E a pastora Tayana nos lembra uma coisa bacana, né? Ela fala que Jesus, complementando o que o senhor falou, que Jesus é quem nos move, né? E essa fala da pastora é extremamente necessária, que complementa a sua fala. Nós não rejeitamos de maneira alguma aquilo que é produzido, né, que a humanidade produz a respeito dos direitos humanos, aquilo que a bibliografia que se tem a respeito disso, mas o que guia a nossa ação não são os livros, né, que foram escritos. Eles nos ajudam a compreender muitas coisas, mas a nossa ação é guiada a partir da nossa fé no Cristo que se identifica com essa luta, que nos chama a viver isso. E o irmão Cristiano lembra que a Igreja Metodista no Brasil tem uma das maiores e melhores declarações de direitos humanos no meio evangélico. Olha que coisa bacana, né? Então nós temos esse histórico, a igreja de se envolver com a luta por direitos humanos. Mas mesmo assim, pastor, eu penso que a gente tem que refletir sobre a atualidade, de como é que está os avanços e retrocessos de direitos humanos no Brasil. Principalmente nos últimos 3, 4 anos. Eu não diria somente no último ano e meio, mas nós temos vivido, e aí, de repente até um pouquinho antes também a gente já pensar sobre isso, né? De como tem sido a questão dos avanços e retrocessos nos direitos humanos no Brasil. Como o senhor considera esse quadro? O senhor acha que teve mais avanços, mais retrocessos? Como é que o senhor acha que está essa situação na atualidade brasileira? E aí a minha pergunta
dentro do quadro que o senhor vai mostrar aí para nós, a igreja brasileira, e eu falo igreja como instituição, né? A igreja brasileira como instituição, como ela tem contribuído para o agravamento, né, do quadro em relação a retrocessos na defesa dos direitos humanos, ou como ela tem contribuído para a efetivação dos direitos humanos no Brasil. Assim, então, indo para a primeira parte da sua pergunta. Eu creio que a gente tem nos últimos anos, uma deturpação dos direitos humanos, né? Eu não sei quantos que estão aí nos assistindo, que talvez se lembra do PNH 3, que era o Plano Nacional de Direitos Humanos. Quando esse plano foi aprovado, houve uma deturpação incrível, dizendo que esse plano iria acabar com as igrejas, iria obrigar tinha uma questão do aborto, do homossexual. Então, infelizmente, a gente também está vivendo num mundo que não é só o governo atual, mas que uma sociedade que vem se radicalizando e ficando mais intolerante com o próximo, né? A gente vive uma crise humanitária enorme, né? O Brasil, meu irmão Daniel, ele mata mais de 50 mil pessoas por ano. É mais do que a guerra da Síria, né? Só países em guerra que matam tanta gente como o nosso país. E no Brasil, quem mais morre são os jovens e das periferias e negros. Então, é como se nós tivéssemos uma população que é matável. A sociedade, ela naturalizou a morte, né? Agora a gente está aí aproximando de 70 mil mortes pela Covid, né? Em aproximadamente 4 meses. Se você for pensar que cada pessoa que morre, ela deve ter pelo menos 10 pessoas mais próximas, entre parentes, amigos e tudo, nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas em luto no país, né? E você não vê nenhuma comoção por isso. As principais manchetes, às vezes, dos jornais, não é a questão da morte. Às vezes são outros assuntos. Então, isso é muito grave, né, no nosso país. Essa naturalização da morte, principalmente dependendo de quem morre, né? Se é pobre, se é da periferia, se é negro. Então, a igreja tem um papel muito grande aí de dizer, olha, toda a vida importa, que é a campanha que começou lá nos Estados Unidos, diante de Deus, toda a vida importa. E ao defender a vida do negro, nós estamos defendendo a vida de todo mundo. Não é a vida só do negro que importa, mas a vida de todo mundo. Então, tipo assim, não matem os negros, porque toda a vida importa. Quer dizer, é para não matar ninguém. Porque, Deus nos chamou para a vida e não é para a morte. Amém. É uma reflexão extremamente necessária. Eu penso, e aí eu queria trazer para o senhor também isso, que essa reflexão ela precisa também se desdobrar em algumas ações, né? E talvez o fundamental seja a gente começar a discutir nas nossas igrejas e pensar em como a gente, fazer formação em direitos humanos. Talvez seja um desafio para nós. E aí eu fico feliz porque no âmbito da Igreja Metodista a gente tem material para fazer isso, né? Eu não sei se nas demais denominações nós temos isso. Mas eu queria lhe perguntar, pastor, como poderia ser feito um projeto ou começar a se implementar essa educação em direitos humanos no âmbito das nossas igrejas?
olha bem, Daniel, eu acho que uma primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar esses conceitos de direitos humanos e começar a afirmar direitos humanos tem a ver com igreja, não é coisa secular, não é coisa para ativista do meio ambiente, para ativista LGBT, direitos humanos é nosso. Nós precisamos defender os direitos humanos. A igreja tem que defender os direitos humanos. Eu fiz meu mestrado na UNB em direitos humanos e lá eram 3 eixos de pesquisa. O meu eixo era o eixo de educação e direitos humanos. O que eu defendi de alguma maneira? Que nós precisamos também traduzir os direitos humanos para uma linguagem mais que fala mais com a pessoa, principalmente com a pessoa mais que não tem uma educação muito avançada, né? Então, às vezes, talvez é um erro também dos ativistas de direitos humanos não conseguir falar com o cidadão comum lá da periferia, que sofre, que o direito humano é para beneficiar ele, principalmente. Porque a pessoa, às vezes, que tem dinheiro, ela tem como se defender, né? Eu estava lendo hoje uma reportagem de um cara que está preso há 41 anos. Ele entrou na cadeia com 19 anos e ele está com 41 e ele vai ser julgado por mais um crime. Provavelmente ele nunca mais vai sair da cadeia. É uma prisão perpétua. E aí eu fico pensando, por que a gente admite esse tipo de coisa, né, com algumas pessoas, né? Por que nós admitimos que o nosso país trata as pessoas que estão presas com tanta crueldade, né? Porque na cabeça das pessoas, não, o cara está preso, ele tem que pagar por isso. Não, se a pessoa cometeu um erro, ela tem que pagar. Ok, ninguém está dizendo que não tem. Só que essa pessoa, ela não precisa perder a sua dignidade para pagar por um erro que ela cometeu, né? Então, a gente tem que, como igreja, traduzir melhor essa linguagem de maneira que fale com o cidadão, com o cristão normal, né? Há pouco dia eu fui visitar uma igreja, já tem um tempo. E aí, quando eu cheguei lá, na escola dominical, o pastor me apresentou. Aqui está o pastor Wellington com a gente, ele é um defensor dos direitos humanos, né? Aí eu vi que o povo olhou assim para trás e para assim. Esse cara é um marginal que está aqui, entendeu? Tipo assim, defensor de bandido. Porque às vezes o pessoal fala, né? Não, quem defende bandido é bandido. Nesse caso, Jesus era bandido, porque ele vivia defendendo, né, as pessoas mais vulneráveis. Mas é algo muito delicado, né? E eu acredito muito nisso que o senhor falou, pastor, em relação da nossa linguagem, né? Muitas vezes a gente, de certa forma, acaba fazendo com que essas discussões sobre direitos humanos acabem ficando em pequenos grupos e que tem uma linguagem própria e uma linguagem que não se relaciona com o homem comum, né? A quem realmente interessa tratar desse tema. E as pessoas estão começando a fazer outros questionamentos. Tem uma pergunta aqui que foge um pouquinho do nosso assunto, mas depois a gente vai colocar, né? Eu queria ainda tratar com o senhor em relação dos direitos humanos, porque um dos grandes problemas, né, dos estigmas dos direitos humanos é exatamente essa questão de que direito humano tem a ver com bandido, né? Apesar de que isso é fundamental em relação à defesa dos direitos humanos dos encarcerados. O senhor trouxe o fato, eu acredito que o senhor está falando do Geleião, né? O rapaz que se caracterizou já a prisão perpétua. Vai aí mais de 40 anos. E isso não é assim, apenas um caso, né? Nós temos uma lei penal
de Execução Penal, que diz que o máximo tem que ser 30 anos de pena. Mas, e aí tem, as pessoas dizem, mas as pessoas só cumprem no máximo um sexto, e vai nas remissões, nas progressões de pena, que as pessoas costumam falar comumente, e as pessoas, tem gente que diz até que no Brasil se pode até, você tem direito de matar uma pessoa, porque né, essas loucuras todas que as pessoas falam em relação ao direito e tantas outras coisas. Mas a prática é que o encarceramento rouba a dignidade das pessoas, né? Rouba a dignidade, e as pessoas que estão encarceradas, na maioria das vezes, não são tratadas mais como humanas. E se não tiver dinheiro, então, não saem tão cedo da cadeia, ou morrem lá dentro, ou passarão toda a vida lá. Como é a questão, por exemplo, de que pega uma pena grande, aí quando está próximo de ir para o regime de progressão, aplica-se uma falta grave e acaba tudo, aí começa, então tem todas essas questões, né? E a gente precisa trazer isso de forma clara. Mas, além disso, né, eu estou falando isso porque a pauta do encarceramento tem que ser, sim, uma pauta da defesa dos direitos humanos. Mas tem outras coisas que a gente precisa falar sobre direitos humanos. Como, por exemplo, o direito à educação, que é um direito humano fundamental, o direito ao saneamento sanitário, né, o saneamento básico, a moradia digna. Então, você imagina, por exemplo, no período de pandemia que nós estamos vivendo, o direito à moradia está sendo violado de diversas formas, moradia digna. Então, tem pessoas que sequer podem respeitar o período de quarentena porque não tem direito, não tem acesso a uma moradia digna, não tem acesso ao básico para sobreviver. Então, eu queria que o senhor falasse também desses aspectos, né, dos direitos humanos, como que fala também sobre a vida daqueles que não estão em conflito com a lei, né, daqueles que não estão em conflito com a lei, mas que têm negado os seus direitos básicos. Pois é, alguns autores, eles categorizam os direitos, né? Os direitos básicos, o direito de liberdade, e você vai, então, de uma maneira progressiva. As gerações de direitos humanos que eles costumam categorizar, gerações de dimensões de direitos humanos, né? Isso, aí porque a pessoa tem um direito ali, à verdade, é uma base, só que depois vem os direitos econômicos, né? Porque não adianta a pessoa ter a liberdade, mas ela não ter como comer, como alimentar. Então, a gente diz que a questão da alimentação, da moradia, são a última geração dos direitos humanos, que não é só a pessoa ter a liberdade para votar, mas é ter a liberdade de viver e exercer a sua cidadania de maneira digna, né? Essa pandemia, Daniel, ela está mostrando como o nosso país é iníquo, como o nosso país é desigual, como que as nossas mazelas atingem as pessoas de modo totalmente diferente. Olha para você ver, eu moro aqui em Brasília. Eu faço um trabalho numa comunidade aqui chamada Santa Luzia, que é uma região, que é uma ocupação onde vive aí mais ou menos umas 30 pessoas, 30 mil pessoas, na situação mais precária que você puder imaginar. Isso está a meia hora, cara, daqui. Está a meia hora daqui do plano piloto. E a Brasília é a unidade da federação mais desigual do Brasil. Aqui estão os salários mais altos do Brasil. O funcionário do judiciário, do legislativo, do executivo tem os salários mais altos do país. E do lado você tem pessoas passando fome, né? Aí, eu passei a tarde na Santa Luzia. Eu fiquei uma menininha pequena, amiga de um amigo meu que mora lá, ficou com a gente o tempo todo. Uma menininha pequenininha, fiquei pensando, gente, que futuro que essa menina vai ter aqui? Cara, dificilmente ela vai ter o mesmo futuro que uma pessoa aqui do plano piloto. Só que as pessoas vão dizer assim, não, os direitos são iguais. Na hora de ir para a faculdade, os direitos são iguais. Qualquer um que passar no Enem
ou na prova, vai poder estudar na UNB, ninguém vai fazer discriminação. Só que a chance de uma menina dessa, que eu fui na casa dela, não tem internet, moram 8 pessoas na mesma casa, não tem, é uma casa totalmente insalubre. Para competir com uma pessoa que mora aqui na Asa Sul ou na Asa Norte, enfim, é muito, muito, muito grande. Então, os direitos são iguais, mas as pessoas não são tratadas de maneira iguais, ou de maneira diferente como deveria ser tratado. Justiça não é tratar todo mundo do mesmo jeito, mas é você tratar cada um de acordo com a sua necessidade, com aquilo que ele precisa. E às vezes alguém precisa de mais do que o outro. E a justiça é isso, é você dar a cada um de acordo com a sua necessidade. Então, isso é um ponto fundamental, né, que é como que esse direito ele vem para a prática do cidadão comum que precisa comer, que tem que cuidar da sua família, só que às vezes as pessoas não estão vendo que isso também é um direito humano, direito ao trabalho digno, direito a uma educação de qualidade, o direito ao sistema de saúde. Nós temos o SUS, que o governo vinha tateando aí há muitos anos. Se a gente não tem o SUS num momento como esse, a tragédia nossa seria ainda muito maior, né? Pastor Wellington, a gente se empolga um pouquinho, mas tem uma limitação de tempo, não é? O nosso... Desculpe, viu? Na hora que o senhor estava tomando raciocínio, estava engrenando o raciocínio, ter que encerrar, mas é a limitação do tempo da própria internet, do próprio aplicativo. Mas, se o senhor quiser retomar para finalizar aquela questão, né, o senhor estava falando sobre a questão dos direitos ao trabalho, direito à moradia, né? Não sei se o senhor chegou a finalizar o raciocínio. O que acontece? Algumas pessoas têm feito até, alguns estudiosos têm feito uma crítica aos direitos humanos no seguinte sentido. Ao dizer que todo mundo é igual, a gente acaba pensando que isso é uma coisa já dada, e não é dada, né? Isso é um horizonte ao ser alcançado, porque dependendo de onde a pessoa nasce, como eu disse no começo, dependendo da cor da sua pele, dependendo do seu gênero, se é homem, se é mulher, enfim, tem muitas implicações aí que vão influenciar para essa pessoa ter acesso. Então, ela não é muito igual, né? Então, isso vai depender muito das condições que a pessoa tem ao nascer. Então, muitas pessoas estão dizendo assim, olha, você apenas dizer que todos são iguais diante da lei, não é bem assim, a gente tem que discutir isso, né? Não sei se você chegou a ver a sentença do juiz lá do Rio, que deu o direito à prisão domiciliar, né? É um absurdo, né? E a mulher do cara está fugida e ele deu também, incluiu ela, né? Então, quer dizer, há um tratamento diferenciado dependendo da pessoa, né? Se é amiga do rei, a pessoa então tem um tratamento diferenciado. Enfim, então a gente tem isso. No ano passado, uma ONG que trabalha muito com direito criminal, ela conseguiu montar um processo para que o Supremo ele libertasse todas as mães que tivessem com criança pequena presas. Foi um habeas corpus coletivo. Coletivo, né? E aí, o juiz, eu tive uma palestra onde foi lançado o livro contando esse case, e o juiz Todos, que foi o relator, ele mostrando o argumento que ele usou, né? E aí uma coisa muito interessante, mesmo com essa sentença, não foram
todas as mães que foram soltas. Algumas foram soltas, outras não. Então, infelizmente, a lei, uma coisa que eu ia falar do Tchela-1, que você também se leu, mas o que me chamou também a atenção é que ele não tem advogado nesse tempo todo. A petição que é feita é ele mesmo que tem que fazer. Então, quer dizer, eu não quero entrar aqui no mérito se o cara merece ficar preso ou não, se ele ficar solto, ele vai cometer crime. O que eu estou dizendo é o direito que a pessoa teria de alguém defendê-lo, de alguém ele ir a um tribunal, de ser julgado dignamente. Enfim, é isso que eu estou falando, né? Verdade. Assim, e aí as pessoas vão ouvindo aqui, já comentando, a Zabete Cristina fala que a igualdade de direitos e o acesso à justiça é uma falácia. E assim, é fato. Né? O senhor falando aí, eu me lembrando como esses julgamentos são desiguais. Né? Eu milito também, pastor, no direito criminal, e eu estou batalhando com um cliente que é um rapaz simples, né? Família simples, e foi preso, e quando eu peguei o processo ele já estava bem adiantado, já estava praticamente condenado, já a sentença preso, e aí foi preso e colocaram uma sentença de roubo majorado, e a pena foi assim, o juiz teve a crueldade de qualificar a pena somando cada conduta. Né? Um ato ele somou cada conduta, que a gente chama de roubo impróprio, né? Que, assim, pela doutrina é algo até loucura de você fazer. Então, uma coisa que ele poderia pegar 6 anos, o juiz colocou 14. Foram 13 anos e um pouquinho que ele foi somando. Então, questões absurdas. Aí você entra com a habeas corpus. Tá. Não, ainda dentro dessa questão da justiça criminal, você então que é advogado, eu li uma reportagem sobre o Silvio Almeida, que é um advogado, né, e tal, que teve até no Roda Viva há pouco tempo, que ele é negro, e ele colocando que o juiz que estava vendo o caso do George Floyd lá no Estados Unidos, disse assim, olha, dificilmente eu vou conseguir condenar esse policial. Aí alguém pode ter pensado assim, pô, mas será que esse juiz ele é da supremacia branca, por isso que ele fala. Aí o Silvio falou, não é isso, pelo contrário, ele é muçulmano, ele é progressista, mas a lei ela é feita de tal maneira e vai ser muito difícil conseguir condenar aquele policial pela morte do Jorge Floyd, ao menos que mude alguma coisa. Né? Então, ele estava tratando aí do racismo estrutural, mas isso também se aplica também ao direito humano estrutural, né? De maneira que a lei ela é feita, nós estamos debaixo de um sistema legal que beneficia intencionalmente um grupo de pessoas, né? Com certeza a pessoa pobre, negra, vai ter muito menos chance de conseguir uma justiça dependendo daquilo que ele cometeu. Nesse sentido, eu lembro, só voltando, né, para a gente finalizar esse tema, porque tem uma pergunta que eu queria jogar para o senhor, que foi colocada aqui, é o seguinte: teve uma decisão de ontem, eu acredito, em que a Justiça de São Paulo determinou que a apreensão de armas, quando crimes praticados pela polícia, pela própria polícia, foi liberado para que a polícia pudesse fazer o recolhimento das armas e tal. Então, já tem uma decisão aí de que o crime militar tem que ser julgado pelos próprios militares. Então, todo o sistema que cria para a perpetuação da violência, né, da violência policial. Pensando nessas questões, e a gente falando de direitos humanos, já que colocaram, eu queria trazer a pergunta e a gente finaliza depois. Não é nenhuma questão de partidarizar. A gente tem uma operação que foi glamourizada e ficou na televisão durante muito tempo, que é a Operação Lava Jato.
né? A Lava Jato, ela tem gente que ama muito e gente que não tem tantos amores por ela, né? Principalmente, eu digo assim, principalmente os advogados criminalistas, né, não são muito fãs da Operação Lava Jato, exatamente por conta das inúmeras violações de direitos que ali contém. Então, alguém perguntou aqui anteriormente qual o papel da Operação Lava Jato no nosso Estado de Direito. Aí eu não queria responder, eu queria que o senhor respondesse. Está querendo me complicar, tá querendo me complicar, Daniel. Essa aí era para você responder, viu? Cara, eu acho o seguinte, vou ser bem sincero, eu acho que a Lava Jato fez um serviço ao direito brasileiro. Fez um serviço ao direito brasileiro, porque ela não agiu com justiça, porque havia toda uma comoção que roubou, então tem que pressionar a pessoa. Então, para dar um exemplo só, a prisão preventiva, né? Você, como advogado, sabe, a prisão preventiva é o último caso, né? E a Lava Jato, ela naturalizou a prisão preventiva, inclusive para tentar obrigar a pessoa a fazer delação premiada. Então, na minha opinião, com certeza vai ter gente que não vai concordar, pode até achar que eu sou parcial, mas eu acho que a Lava Jato fez um serviço e, portanto, está aí agora desmoronando, né? Desmoronando, os juízes viraram heróis, e um juiz, quando um país e um juiz vira herói, porque tem alguma coisa errada. Porque juiz não é para ser herói, juiz é para aplicar a lei da maneira correta e justa. Quando você vê juiz, promotor se tornando, ganhando visibilidade na imprensa, virando quase que atores sociais, né? Eu acho que a coisa está errada, né? Infelizmente, isso aconteceu. E agora, eu acho, lógico, tem um lado bom, tem, de levar a gente rica para a cadeia, isso é muito bom, porque no Brasil só pobre que ia preso. E isso mudou, não com a Lava Jato, isso já vinha de algum tempo, né? Então, de um lado, é bom você saber que a pessoa rica também foi preso, mas você não pode, numa democracia, a lei ela é o império da lei. A lei tem que ser cumprida, a Constituição tem que ser cumprida à risca. Infelizmente, nesses últimos anos aí, houve muito desprezo pela lei, pela Constituição, e nós estamos hoje aí colhendo essas consequências, né? Então, por exemplo, o pessoal criou um ódio ao presidente Lula e contra o Lula vale tudo. Só que as pessoas esquecem que, na medida que você condena alguém como vale tudo, amanhã essa mesma atitude ela pode se aplicar a outras pessoas. Então, a lei não pode valer assim para ninguém. A pior coisa que tem é o tal da medida exemplar. Ninguém tem que tomar medida exemplar. Eu vou aplicar essa medida aqui para servir de exemplo. Não, aplica a medida que é correta, que é justa. Por exemplo, você querer punir alguém para servir de exemplo a outros. Isso não é lei, você não concorda? O correto é a pessoa ser julgada dignamente, aplicar. Eu não gostaria de ser punido exemplarmente e não de vista a ninguém. Você punir alguém como eu não vou punir essa pessoa com muita dureza para que outros aprendam, olhem para ele. Isso é injustiça, né? Com certeza. E eu compartilho da mesma opinião, viu, pastor? Eu acredito que infelizmente, nós tivemos nos últimos anos um judiciário, né, e uma polícia política. Eu não tenho outra definição para dizer. E a gente está colhendo as consequências disso, infelizmente. Deixa eu lhe fazer uma última pergunta para a gente encaminhar. Né? Eu não queria tomar mais o seu tempo, já tenho sido
muito agraciado por aquilo que a gente tem discutido aqui, e acredito que os irmãos também, irmãs têm sido minha, abençoados. Aí a Cass Jones pergunta como as igrejas podem se unir em torno de um movimento para proteger crianças e adolescentes contra a violência. É um desafio, pastor. Desafio. O primeiro, meu abraço ao meu amigo aí, Cass Jones, lá de Recife. Que bom que você está aí, viu, Cass? Que alegria. Olha só, eu acredito que uma sociedade, eu não sei quem que escreveu isso, eu sempre me confundo, uma sociedade deveria ser julgada como a maneira como ela trata suas crianças. Porque uma sociedade que trata bem as suas crianças, ela vai tratar todas as demais pessoas bem. Então, a criança deveria ser o nosso modelo. A criança deveria ser o nosso referencial de como a gente deve tratar. Se eu moro num bairro, e no meu bairro tem uma praça pública, e se naquela praça tem crianças ali brincando, isso é um ótimo sinal para mim. Se eu ver criança numa praça, eu vou logo pensar, essa região aqui deve estar sendo bem cuidada, porque se não for, não teria crianças ali brincando, né? Vamos lembrar lá do profeta que fala que ele queria ver crianças brincando na rua. Esse é um sinal do reino, né, de Deus. Então, a igreja tem que ser esse lugar que resgata a dignidade das crianças. A igreja tem que ser esse lugar onde ela vai sinalizar para o mundo que o mundo é bom a partir da criança. Eu ajudei a escrever um livro chamado Uma Criança os Guiará, por uma teologia da criança, que é um livro que saiu pelo Ultimato. Nesse livro, a gente pediu para as pessoas escreverem artigos não de como evangelizar a criança, mas de como ser evangelizado pela criança. A criança, Jesus colocou a criança no meio e falou, gente, se você não se tornar como uma criança, você não vai herdar o reino de Deus. Então, Jesus colocou a criança como modelo, não nós adultos, né? Só que nós invertemos, a gente quer colocar a criança para nos imitar, mas nós que precisamos imitar a simplicidade da criança, a maneira como ela ama, como ela confia. Por isso que ela é mais vítima de abuso, de violência, porque ela confia, né? Chega um adulto e ela já confia, ela já vai nos traços, ela não tem maldade. Então, nós precisamos resgatar esse conceito do reino de Deus que coloca a criança no meio. Então, eu acho, que a maneira que a gente tem que contribuir é dessa. E que bom que tem um cara como o Cass que está fazendo isso a partir da visão mundial, do movimento Junto pelas Crianças. Excelente, pastor. Eu vou abrir o espaço para o senhor fazer suas considerações finais. Então, desde já, eu quero lhe agradecer por esse momento. Foi assim, bem esclarecedor, trouxe para nós algumas questões para reflexão. Eu acredito que propôs, nos colocou diante de propostas de ações, que também é fundamental, não é apenas o exercício do pensar, mas é também um chamado para agir. É isso que a gente está tentando propor aqui. Então, eu quero lhe agradecer, dizer que foi muito bom conhecê-lo, eu não conhecia, e que esse nosso papo, para mim, eu estou muito grato a Deus por essa oportunidade, e acredito também que aqueles que puderam estar conosco, e depois aqueles que vão ter acesso ao que ficou gravado, que ficou registrado também, serão bastante edificados. Então, muito obrigado, pastor. Eu deixo aqui o abraço da pastora Tayana, do meu irmão Cristiano, que são a nossa liderança aqui na igreja local, e quero lhe agradecer mais uma vez por ter aceitado esse convite, por ter contribuído com esse debate essa noite. E um abraço de toda a nossa comunidade, viu? Tá bom, Daniel. Olha, muito obrigado. Eu me senti muito honrado pelo convite, muito honrado em te conhecer. Eu não sabia que você queria
coordenar esse momento. Fiquei feliz em saber que a nossa igreja aí, em João Pessoa, tem um advogado do lado correto, ao meu ver, né? Do lado do direito, da justiça. Então, eu fico super feliz em te conhecer e muito obrigado. Eu fiquei também super honrado com essa oportunidade e quero felicitar muito a nossa igreja aí em João Pessoa, para que Deus continue abençoando a vida da pastora Cristiano, do Cristiano e da pastora Thaís, para que vocês sejam uma luz aí, continuem sendo uma luz aí, e não se rendam, continue desse lado aí, defendendo a justiça, o direito, aqui o mais vulnerável, porque nós precisamos disso, né? Infelizmente, nós temos aí uma maioria numa outra atitude, mas nós não podemos nos deter, nos acovardar. Então, eu fico super feliz e foi uma noite maravilhosa, né? Então, eu te agradeço muito pela oportunidade e agradeço muito as pessoas que tiveram aí. Eu conheço algumas, eu vi que a minha amiga Naninha esteve por aí, o Cass e outros que eu vi aí. Então, muito obrigado, viu? Mais uma vez, obrigado, pastor. Também agradeço as pessoas que estiveram aqui conosco, né, também nos trazendo alguns temas para reflexão. E eu já deixo o convite para que você possa participar na próxima sexta-feira. Nós estaremos aqui novamente conversando nesse projeto Igreja e Cidade, que é um tema, que é o nosso espaço voltar a debater temas da nossa realidade, da nossa vida em sociedade. Então, fica o convite já para a próxima sexta-feira. Nós estaremos debatendo um outro tema. Provavelmente vamos estar tratando o tema a respeito da juventude em conflito com a lei. Então, esse é um tema também importante que a gente precisa conversar. Então, pastor, muito obrigado. Obrigado, um abraço, Daniel. Deus lhe abençoe. Um abraço, Esse é um abraço meu, da nossa pastora, do Cristiano e também de toda a nossa comunidade. Meus irmãos e minhas irmãs, boa noite. Deus abençoe a todas e a todos.